São 11 horas e 19 minutos. Eu quero chamar aqui o Alexandre Matias, CEO da Quilima Asset, para bater esse papo com a gente, para continuar entendendo um pouco mais a respeito das movimentações do mercado. Alexandre, seja muito bem-vindo aqui ao BMC News. Prazer falar contigo. Muito bom dia. Bom dia, o prazer é todo meu. Alexandre, a gente estava falando a respeito dessas movimentações, arcabouço fiscal, toda essa situação envolvendo a discussão lá na Câmara dos Deputados, uma movimentação bastante importante, justamente porque a gente tem falado sobre muitas expectativas do mercado financeiro a respeito com a política fiscal, com a questão fiscal. E uma desancoragem das expectativas em relação ao fiscal, inevitavelmente acaba abalando as expectativas em relação ao desempenho do mercado financeiro. Queria saber a sua leitura sobre esse tema e, a partir do momento que a gente tiver, de repente, uma visão um pouco mais clara sobre arcabouço, sobre orçamento, sobre gastos públicos, quanto isso pode impactar no desempenho do mercado, quanto que isso pode trazer uma expectativa positiva ou negativa de acordo com o que acabar sendo finalizado, né, e votado. Qual que é a sua leitura em relação a uma possível desancoragem dessa expectativa fiscal e os reflexos no mercado financeiro? Olha, acho sempre bom lembrar que o Brasil tem uma dívida que é cara, curta e crescente, né? E a dívida crescente, ela gera preocupação com um calote, porque se você está com uma dívida crescendo continuamente, em alguma hora não vai ser possível pagá-la. Então, o Brasil é um país que tem um problema fiscal sério a ser endereçado, né? A gente terminou o ano passado com uma relação dívida-PIB em torno de 73,5%, e dentro do arcabouço, cumprindo todas as metas, essa relação dívida-PIB vai crescer para alguma coisa em torno de 82%, 83% no final do terceiro mandato do presidente Lula. Então, é uma situação que inspira muito cuidado, né? O ajuste foi adiado, né? O governo começou fazendo uma expansão fiscal, que num primeiro momento gerou certa instabilidade. Depois veio o arcabouço. O arcabouço não produz um ajuste, ele produz um controle no ritmo de crescimento dessa dívida. E a ideia é que o ajuste, né, a estabilização da relação dívida-PIB, fique para o próximo presidente. Então, a gente está vivendo de credibilidade. O fato concreto é que o presidente Lula e o ministro Haddad conseguiram angariar credibilidade para a ideia de que esse plano vai ser executado. É um plano de buscar o equilíbrio orçamentário gradualmente, baseado em aumento de receita. Então, é uma situação que tem uma certa complexidade. O Brasil tem um orçamento em que, de fato, o nosso gasto é muito alto, e aparentemente incompressível, porque seja por questões econômicas, seja por questões sociais, ou sobretudo por questões políticas relacionadas à força dos grupos de interesse, o fato é que reduzir gasto aqui no Brasil é muito complicado. Então a alternativa que sobrou é do aumento da carga tributária. E dentro do arcabouço você tem um processo paulatino de aumentar a carga tributária em quase 2,5 pontos do PIB, né? Então, é uma coisa que todo mundo vai acompanhar com cuidado. Mas o mercado comprou essa história. A história tem credibilidade. Ela não vai ser desmontada por um imposto que não saiu, algum entrevero que teve numa disputa política, né? Você tem uma certa instabilidade, é o que a gente está vendo agora, mas é uma instabilidade dentro de um quadro que você tem uma âncora crível e funcionando, né? O desafio fiscal que a gente vai enfrentar vai ser a execução orçamentária dos próximos 6, 12, 18, 24 meses. Aí a gente vai ver o que era promessa factível, o que foi concretizado e o que ficou no campo das promessas que não se materializaram. Então, eu divido um pouco essa instabilidade, é normal, na hora que vai aprovar alguma coisa, daí tem algum jogo político, tem a questão da entrada do Centrão no governo, tem essa negociação toda, gera uma instabilidade, né, gera declarações aqui e ali, mas eu diria que isso não é tão relevante para o frigir dos ovos, né? O filme não vai se desenrolar em função dessa aprovação específica aqui agora, se vai levar uma semana a mais, uma semana a menos. Alexandre, tem toda essa situação, né? Porque você muito bem comentou, o mercado acabou comprando o ministro Fernando Haddad, né? Avaliando, né, os benefícios que ele acabou trazendo
para uma situação, um cenário, né, um pouco mais tranquilo, mas você acredita que a credibilidade pode estar em risco ou a credibilidade pode estar em xeque por conta das contas que o mercado já tem feito de que não vai conseguir cumprir com a promessa de zerar o déficit no ano que vem? Isso acabou sendo vendido, né, junto com o arcabouço, mas existe a necessidade de arrecadação, existe a necessidade de cada vez mais buscar fontes de arrecadação e já tem essas entradas no mercado, né? Juros sobre capital próprio, fundos exclusivos, tributação de offshore, enfim, existem algumas questões ali que estão sendo colocadas e que o mercado parece que não está gostando muito. Você acha que, de repente, essa credibilidade ou essa leitura de que o Haddad acabou sendo esse ponto, né, de equilíbrio entre um governo mais à esquerda e a necessidade da gente ter um equilíbrio, isso pode estar comprometido ou vir a ser comprometido, dependendo de como as coisas se encaminhem até o fim do ano, até o começo do ano que vem? Boa pergunta. A minha resposta para essa pergunta é a seguinte: eu não acho que a credibilidade esteja numa medida específica ou num imposto específico, né? Quando você tem um problema dessa magnitude, dessa complexidade, você tem plano A, plano B, plano C. Se uma coisa não der certo, se um tributo não for aprovado, vou para outro. Então, eu diria que o mercado agora talvez está tendo uma dose um pouco maior de cuidado em examinar as medidas uma a uma. O mau humor externo aumenta muito o grau de crítica que você tem, né? Se a gente estivesse numa onda boa global, isso estaria passando sem grandes celeumas, mas eu não acho que seja uma questão de medidas específicas, né? Vai ser o conjunto da obra, né? Eu compartilho da opinião de que o governo tem estado muito otimista com relação à obtenção de receitas adicionais que eles chamam de jabutis ou reversão de benefícios. Eu acho que não é tão fácil, né? Esses benefícios, eles estão aí porque tem grupos de interesse organizados, né? Hoje no Brasil, o Congresso funciona com base nisso. Então, não é fácil você tributar quem não está tributado, né? É sempre um desafio. O governo contava com uma facilidade que eu acho que não vai ter, mas tem recurso para isso. Então, a credibilidade, para mim, ela não está relacionada a aprovar exatamente as medidas que estão em tramitação. Ela está, a credibilidade, relacionada ao afinco com que você vai perseguir para suprir as medidas que não derem certo. Seja executando o orçamento com mais dureza na boca do caixa, economizando um pouco, seja buscando outras fontes de receita, né? O exercício orçamentário é um exercício contínuo. Então, a credibilidade ela funciona para dizer, ok, eu não consegui A, mas vou conseguir B. Eu não consegui B, mas vou conseguir C. Em algum lugar eu vou achar uma receita que compense a receita que eu não obtive. Por isso que a credibilidade ela não está relacionada a medidas específicas. Ela está relacionada ao seu comportamento ao longo do tempo. E a crença é que a gente vai andar em direção a um déficit menor. Esse ano a gente vai ter um déficit primário entre 1,10 e 1,30. E no nosso cenário base, a gente tem um déficit de 0,40 para o ano que vem, embora a meta seja zero. Então a gente já está contando com alguma margem de não atingimento. Mas se você consegue ajustar de um ano para o outro 0,6, 0,7 do PIB no primário e consegue dar um degrau similar no ano seguinte, você vai transitar aí para um pequeno superávit primário. Então, eu nem seria muito específico medida a medida, nem seria tão rigoroso com zero, se for 0,10, 0,20, 0,30, tá de déficit, também tá bom. Eu vou olhar mais a tendência e a firmeza com que a gente vai perseguir o equilíbrio orçamentário. Acho que o mercado vai olhar da mesma forma também, ainda que aqui e ali, quando tem uma frustração de receita, você tem uma semana ruim. Moraes, falando contigo, obrigada por estar aqui com a gente. Bom, olhando, né, acho que você trouxe aí muito bem resumido, né, acho que todos esses fatores, esses pontos nossos internos, mas eu queria tentar entender um pouquinho da sua leitura. A gente até viu ali no cenário externo, desaceleração do crescimento da China, alta ali no preço, né, do petróleo, possibilidade inclusive de juros altos ali por mais tempo nos Estados Unidos. Isso tudo acabou, acho que, acendendo um sinal meio que alerta ali, um sinal amarelo, né, para os investidores brasileiros
brasileiros. A gente tem visto aí um mês bem, acho que trazendo, refletindo tudo isso, né, no nosso mercado aqui durante este mês. Este cenário, na sua visão, ele tende a continuar assim ou essas incertezas, né, mais externas, elas tendem a arrefecer nos próximos meses? Você enxerga um cenário de acomodação de riscos relacionados a todo este cenário externo? Sim, a gente tem um cenário de acomodação de risco. A nossa tese é que o Fed vai parar no 5,5. A razão principal para isso é que a gente tem 5,5 de juros, uma inflação que está rodando em 3,20 nesse momento, mas está cadente. Então você já tem aí um juro real de 2,30. As nossas estimativas de juro real, o Fed estima em meio o juro real de equilíbrio. A gente estima em 1,10, 1,20, mas está em 2,30, então já está um juro real apertado. Então, se você tiver uma inflação cadente, parece não haver necessidade de um aperto adicional, né? Então, a gente imagina que a próxima reunião, todo mundo imagina que é de estabilidade, e a decisão realmente para ver se o Fed parou ou se vai fazer uma par e uma alta, e a alta seria em novembro, ela vai ser na reunião do dia 1º de novembro. E a nossa expectativa é de estabilidade. Então, até lá, a gente imagina que o mercado vai viver um pouco de tensão, mas se for o fim de ciclo, né, no 5,5, o mercado tende a buscar um equilíbrio, né? Eu diria também que eu não acho que esse movimento da Treasury, a Treasury subiu cerca de 40 pontos nos últimos 30 dias, né? A Treasury de 10 anos. Mas as Treasuries curtas, elas quase não se mexeram. E a probabilidade associada a um aumento em novembro mudou muito pouco, aumentou um pouquinho de 30% para 40%. Então, eu não diria que o movimento do mercado ele está olhando especificamente para o Fed. Eu acho que tem questões técnicas no equilíbrio de dívida dos grandes detentores de dívida que estão mudando esse equilíbrio. Então, o Japão está reduzindo os holdings de Treasury, a Arábia Saudita está reduzindo, a China está reduzindo, e ao mesmo tempo, o Tesouro americano, que também está com um déficit muito alto, está aumentando suas emissões. Então, esse conjunto de coisas empurra o preço dos títulos para baixo, o que faz com que os juros subam. Mas os juros que subiram são juros do trecho longo. Então, é menos relacionado ao Fed do que muitas das explicações que a gente tem ouvido. No entanto, afeta de maneira muito contundente a alocação de risco no mundo inteiro, né? Eu sempre digo que o preço mais importante da economia mundial é os juros de 10 anos dos Estados Unidos. Então, quando você tem um movimento tão relevante em um curto espaço de tempo, você tem um período de redução de risco, né, risk-off, nos mercados todos. Eu acho que é isso que está acontecendo, mas a nossa visão é de que você está perto do novo equilíbrio. Na sexta-feira, o Powell, eu não acho que ele vai dar uma mensagem muito clara, acho que ele vai manter a porta aberta, vai ser uma no cravo, uma na ferradura, mas eu acho que a partir daí, como ao não reafirmar que vai ter uma alta, dizer que é condicional, dizer que você tem desenvolvimentos que são positivos no âmbito da inflação, dizer que o Fed vai julgar, dizer que os diretores estão avaliando os dados e à medida que os dados estão chegando, essa avaliação muda, você vai ter a percepção de que o mercado vai encontrar um novo nível de equilíbrio e eu acredito que daí, ao longo de setembro, você volte a ter os ativos em alta. É a nossa leitura, mas ela é muito dependente de como o mercado reage à fala do Powell na sexta-feira lá no Jackson Hole. Alexandre, então, diante deste cenário, acabou a era do carry trade aqui no Brasil? Não, a gente acha que o Brasil continua tendo um carry muito favorável, né? Pelo contrário, na nossa visão, se a gente confirmar aí que o Fed encerra o ciclo de alta com 5,5, eu diria que, mesmo num nível mais alto de Treasury, a gente vai revisitar a dinâmica que a gente estava tendo no período anterior. Porque daí os americanos... Por que o Fed vai parar? O Fed vai parar porque o juro real já está alto, o suficiente para produzir uma aterrissagem da economia. E na medida que a economia americana for aterrissando, eu acho que os lucros das empresas nos Estados Unidos vão tender a também perder um pouco o brilho. E aí a tendência nesses momentos é o americano alocar mais no exterior dos Estados Unidos. E aí são momentos em que, em geral, os países emergentes ganham também. A gente não comentou, mas eu posso acrescentar aqui, que na nossa visão a China está numa estratégia muito gradual. Eu tenho um pouco de dificuldade de entender por que tanto gradualismo, mas o fato concreto é que eles têm uma estratégia de empurrar o crescimento. Eles só estão executando os estímulos de maneira gradual, mas em alguma hora você vai acumular estímulos o suficiente para a China crescer
a gente tem um crescimento médio no biênio 2023-2024 de 5%. Então, essa é uma outra coisa que pesa sobre o mercado, que a gente acha que ao longo do tempo também tende a ganhar uma configuração mais positiva. Então, quando eu olho para essas duas coisas, eu imagino que no final do ano, último trimestre, você vai ter Fed parado, China acelerando, emergentes em alta e o real apreciando de novo. Então, você vai ter de novo, nosso câmbio para o final do ano continua sendo 4,60. Maravilha, quero agradecer, obrigada Alexandre pela sua participação aqui na BMC News, seja sempre muito bem-vindo, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço.